Oi, gente, boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live de estudos das terças-feiras, onde estamos estudando a codificação. O livro agora, Céu e Inferno, de Allan Kardec, um dos livros da codificação de Kardec. E peço desculpas de antemão pelo horário, né? Não foi planejado, realmente fugiu o controle hoje o horário, eu estava com muito compromisso hoje, também a internet não ajudou e eu tive que esperar o sinal voltar para ficar bem a transmissão. Então estamos transmitindo primeiramente para o grupo do Face e após para o canal do YouTube, tá bom? Então vamos hoje para a mensagem diária, para a gente começar, né, com a reflexão que vivência em torno do Evangelho. Hoje dia 19 de abril, a reflexão diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então é um trecho de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Lacordaire, o espírito de Lacordaire, né, no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, 113ª edição, capítulo 16, item 14. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais. Aprenda a dirigir os bens terrenos a benefício de muitos, a fim de que os bens terrenos não te dirijam à existência. Então, muito óbvio, né? Ou seja, não deixar-se guiar, ser dirigido pelas coisas materiais. Sugestão para a nossa prece diária, uma prece de amor aos semelhantes. Que façamos essa prece, né? Ainda hoje, ao deitarmos. Então, vamos agora seguir aqui na sequência, né, de estudo. Deixa eu só ver onde foi que paramos. Só um minutinho, pessoal, que foi tirado aqui. Pronto, é o capítulo 7, né? Estamos começando o capítulo 7, que diz, o título do capítulo 7 é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E o primeiro tópico é até uma coisa que a gente escuta e fala às vezes, né, bastante, a carne é fraca. É uma nota da editora, né? Tem uma nota explicativa lá na frente, mas isso aí fica para outra vez. A carne é fraca, tá? Então vamos ver o que diz Kardec. Há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e, por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições, a cólera, a preguiça, a sensualidade, etc. Então ele fala de vícios, né? Nesse primeiro parágrafo, ele fala dos vícios do espírito, né? E fala do perdão, entre aspas, quando se separa isso, né, em relação ao corpo físico, vícios dependentes, né, antes dependentes do organismo. Então, por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Não é assim, né? O Espiritismo mostra que não é. Então ele diz: hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. O espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Desta forma,
a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. E aí ele expande o pensamento para outras civilizações. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade. Ele fala aqui da questão genética, né? Misturada, vinculada a um espírito capaz. Provocar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. E é assim, por exemplo, que ao glutão, né, o comilão, enche-se-lhe a boca de saliva diante de um prato delicioso. Então, vejam que ele coloca aí uma reação orgânica ao estímulo do próprio espírito, que é comilão, por exemplo. E aí enche, né, a boca de saliva quando vê um prato bonito, uma comida saborosa. Certo é que a iguaria não pode excitar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, enquanto que outra pessoa permanecerá indiferente à vista da mesma comida. É ainda por este motivo que a pessoa sensível facilmente verte lágrimas, né? Aquelas pessoas emotivas, sensíveis. Não é, porém, a abundância destas, né? Várias, né? Situações com bastante choro, não é a abundância das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade do espírito, que provoca a secreção abundante das lágrimas. Entendem a diferença? Sob o império da sensibilidade, o organismo condiciona-se à disposição normal do espírito, do mesmo modo que se condiciona à disposição do espírito comilão, glutão. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível, né, ou seja, que possui ira, deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso, né, visceral, raivoso, mas bilioso por colérico. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de atonia relativa ao seu caráter, ao passo que, ativo e enérgico, dará ao sangue como aos nervos qualidades perfeitamente opostas, agitação, né? A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobrevirem a violentas comoções morais. Então, uma emoção muito forte gera, né, causada por onde? Onde é que se principia as emoções? No espírito, né, interagindo com o aparelho nervoso, né, cérebro, sistema nervoso central, colocando, né, naquela emoção ali toxinas que causam dano a algum órgão. Então, como ele diz, não raro vemos graves desordens orgânicas sobrevirem depois, né, de violentas emoções. A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue, né, que na época de Kardec também se usava muito, hoje já não mais, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue senão as disposições morais do espírito? A gente ainda consegue hoje ainda ouvir algumas pessoas dizerem, né, meu sangue ferveu de raiva, né? Então, o que poderia transtornar o sangue senão as disposições morais do espírito? Nós, espírito, né? Alma encarnada. Pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. E nós dizemos em parte, porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, há casos.
tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, né, que já vêm de outras vidas, é do espírito, mas está ali, né, ele não tem como mudar, uma doença passageira, etc. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar a responsabilidades. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando o espírito, a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime à obra material o cunho do seu gênio. Libertado dos instintos da bestialidade, elabora um corpo que não é mais um tirano da sua aspiração para a espiritualidade do seu ser. E é quando o homem passa a comer para viver e não mais vive para comer. Aí ele faz ele lembra, né, do momento de evolução do reino animal, por exemplo, passando pelos humanos primitivos de outrora, né, largando de mão o instinto, e cada vez mais o corpo que aquele espírito vai receber é um corpo mais aprimorado, né? Então, é uma mudança, né? Assim como o animal, quando ele passa de estágio evolutivo do reino animal para o hominal, né, há toda uma mudança. Ele passa algo em torno de 10 anos na espiritualidade para os geneticistas espirituais transformarem aquele perispírito de animal, a maioria quadrúpede, né, em uma posição ereta, tá, para poder já encarnar num corpo físico humano dessa raça, né? A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for o espírito, menos desculpável se torna, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Esta lei explica o insucesso da medicina em certos casos, desde que o temperamento é um efeito e não uma causa. Todo o esforço para modificá-lo se nulifica ante as disposições morais do espírito, opondo-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica. Por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. Ele fala aqui em termos de medicina, por exemplo, né, quando o espírito ele é tão arraigado em algo, né, que a medicina anula, não tem mais o que fazer, né, porque está se opondo às disposições morais do espírito, né, e aí neutraliza uma terapia, um tratamento, tá? Porque a energia doentia é muito grande e danificou de um jeito que não tem mais como resolver, né, a questão daquela doença específica. Tá? Ele está citando só um exemplo. E aí é preciso buscar a causa. É por isso que a medicina do futuro ela vai buscar a causa dos males e não curar só o mal já feito, né, atuante. Daí, se puderdes, coragem ao poltrão, e vereis para logo cessados os efeitos fisiológicos do medo. Isto prova ainda uma vez a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. Esse foi um trecho, né, que ele colocou aqui da Revue Spirite, a revista espírita de março de 1869, página 65. Tá? Então ele colocou esse trechinho aqui bem para veio bem a calhar, né? Para abrir aqui o capítulo 7
que tem o título de A Carne é Fraca. Agora vamos ver outro tópico aqui. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Quais são esses princípios? A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, a destinação do seu espírito, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações e são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas, partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Preciso é afirmar que se não trata, neste caso, das revelações de um só Espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências, ou de uma visão estática suscetível de ilusões, e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, médiuns, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a, sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. Tá? Então, esses são os princípios. Agora, deixa eu ver aqui se dá. A gente vai entrar no outro tópico, mas a gente não vai concluir hoje, né? Porque é muito extenso. Então, a gente vai começar a ver Código Penal da Vida Futura. Tá? Vamos ver aqui alguns que seriam, né, como ele enumerou, artigos desse Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia, a sua lei no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Muito claro, né? Então vamos para o próximo. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Então, ou seja, só vamos atingir essa completa felicidade quando estivermos totalmente puros, em termos evolutivos. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, atenua-se, né? pela elevação, pelo aprimoramento, pelas boas ações. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Okay? A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos e como a dos gozos há das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. É proporcional. De todo instintas, então, a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições, 10 qualidades, tem mais gozos do que outra, menos rica de boas qualidades. Quarto,
Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atingem à perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Sexto, o bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. É por isso que hoje, nesse auge de transição planetária que estamos vivendo, os mentores falam, não tem mais tempo da gente dizer, eu sou bonzinho, eu não faço mal, né? Não é você não fazer o mal, é você também não fazer o mal fazendo o bem. É fazer o bem, é ação, é atitude. Sétimo, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Oitavo, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória ou um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. É tudo muito justo. O espírito sofre, é o 10º, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea, na vida física, são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente vida ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. 11º. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas. Vejam só, uma só falta pode determinar várias maneiras de sofrimento para depurar aquele erro. Portanto, a mesma falta pode determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. 12º. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Não existe uma regra. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato bom, todo ato meritório, segundo o seu valor. 13ª. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Tem os atenuantes, À medida que você comete uma falta, em seguida você faz algo bom e consegue fazer de novo e de novo, você vai atenuando a consequência daquele erro. Então, voltando aqui, nenhuma condenação por tempo, é o 13º, tá?
A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo predeterminado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais, óbvio. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele descresça. 14. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna, né? Então tem que analisar, tudo é muito analisado, tá? Eu acho que dá para a gente fazer até o 20º, eu acho. Vamos ver. 15º. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo de provação, acreditando-a eterna, como eterno lhes parece deva ser um tal castigo. 16º. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. 17º. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então, ele começa, né, a não sofrer a partir do momento que se arrepende. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte do corpo, ou ainda em nova encarnação, né, em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros na existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se se tem sido orgulhoso, amável se se foi austero, caridoso se se tem sido egoísta, benigno se se tem sido perverso, laborioso se se tem sido ocioso, útil se se tem sido inútil, frugal se se tem sido intemperante, trocando em suma por bons ou maus exemplos perpetrados. E desse modo, progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. 18º. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes,
cuja harmonia perturbariam. É assim que está acontecendo. É porque a gente só enxerga, né? A mídia em geral só mostra notícias ruins. Por isso que a gente tem essa impressão de que o mal está prevalecendo, né? De que só tem gente ruim. Ok, né? São os estertores de um planeta difícil, de um mundo, né? Quando a gente fala em mundo, não é o planeta em si, né? Que está beirando o fim. Não é isso. É o panorama do mundo, é o estágio do mundo. A Terra vai continuar, né? Mas essas mudanças são necessárias. Então a gente acha que o mal é maior, que tem mais mal do que bem. Não é bem assim, né? Então, por isso que já inicia-se há tempos essa transformação, essa limpeza espiritual no planeta, onde espíritos imperfeitos precisam ir embora para que a Terra comece a se iluminar, né, e entre em regeneração. E aí no 18º eu lembrei disso, né, porque ele fala: os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Então por isso que esses mais difíceis ainda tem bastante, né? Mas muitos já foram retirados do planeta, porque na nova Terra, ou Terra em regeneração e regenerada daqui a séculos, não podem, porque perturbariam, né, a ordem. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. E aí a gente lembra de nós, né, humanos, quinta raça já, né, marchando para a sexta, quinta raça humana, onde viemos de outros orbes há milênios e milênios atrás, né? Então a gente está aqui ainda renitente. Quantas mazelas morais tem o eu, tem todos ainda, né, que estão aqui penando, passando por agruras, dificuldades, problemas para poder a gente aprender, né? Então vejam só o tempo que um espírito leva para melhorar. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhe permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. 19. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Então ninguém está condenado eterna, nenhum ser do universo está aí, por mais difícil e doente e vibre, né, no mal, na maldade, nenhum deles está condenado a viver eternamente na maldade. Um dia ele vai vibrar em outra faixa, né? Vai vibrar no amor, na luz. 20. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo de guarda ou guia, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e, bem assim, de espreitar-lhes os movimentos da alma, com o que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Quantos que foram pais, mães, né, estão já no plano espiritual e quando o filho vai, né, para lá, ficam nos umbrais? Quantos desses filhos não são resgatados nos umbrais porque aquele espírito é um espírito protetor, é o guia dele verdadeiro, né, que por amor, né, por esse laço que se criou em uma existência ou em diversas existências no geral, vai lá socorrer e salvar junto com outros mentores, retirá-lo, né, pelo sofrimento ou arrependimento que ele tenha sincero,
daqueles locais difíceis, né? E assim também muitos pais são resgatados por filhos, muitas mães por filhos, né? Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Tá? O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, conseguintemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Então, essa evolução tem que ser individualíssima, né? Sem nenhuma interferência. Apenas um auxílio quando aquele realmente faz, né? De sinceridade, num socorro, num grito de ajuda. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. E aí, para a gente encerrar, né, o 20º, aí continua, né, a gente vai continuar na próxima terça, Kardec coloca aqui, depois do 20º, essa observação. Erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal. Se a gente, né, alguém tivesse esse raciocínio, eu sei que um dia eu vou melhorar, mas eu vou continuar no mal, né? Então ele diz, pode estimular a perseverança no mal, sob a condição de depois, né, ter um arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação, não se dá conta. E segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar, que por tanto tempo quanto perseverar no mal será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será intérmino, se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis é que se verifica, precisamente, tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não tendo, pois, o homem interesse em converter-se ao bem para ele sem proveito. Então, ele faz aqui, ele lança essa hipótese, né, que não é, né, era um pensamento que se tinha de uma pena eterna. Diante dessa lei, cai também a objeção extraída da presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ela tomará a boa ou a má estrada, sabe que ela será punida se fizer o mal, mas sabe também que tal castigo temporário é um meio de fazê-la compreender o erro, cedo ou tarde entrando no bom caminho. Pela doutrina das penas eternas, conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, que está previamente condenada às torturas infinitas. É só uma observação que ele coloca que isso é impensável, né? Dessa forma, que não é assim, como a gente já estudou nos capítulos anteriores, né? Quando se falava das penas eternas. Não é assim, Deus dá por amor livre-arbítrio, né? Então, ele deixa com que aquele espírito ele vá crescendo, evoluindo por si mesmo, aprendendo com os erros, crescendo com os acertos, né? Não interfere, ele não tem a noção da velocidade evolutiva que A ou B, né? De quantos seres que ele cria, quantas mônadas que ele lança, né, na sua fonte criadora de amor, o destino. Ele não tem isso, né? Ele sabe que vão chegar a ele, mas vão passar por um longo caminho evolutivo. Vão voltar, né, para aquela fonte de amor, quando atingirem novamente esse amor perfeito. Ok? Então vamos encerrar, né? Na próxima terça-feira a gente continua aqui no mesmo tópico, entrando no 21º artigo, né, do Código das Penas. Então a gente encerra na próxima terça-feira. E aí já ainda vai dar tempo a gente entrar no outro capítulo, capítulo 8. Olha que legal, tá?
Então, pessoal, desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado por assistirem. E amanhã a gente vamos nos encontrar de novo, né, realmente no horário das 20 horas para o nosso Evangelho, tá bom? Desejo a todos um ótimo descanso, uma ótima noite. Mais uma vez, muito obrigado e conto com a presença de todos aqui nas nossas lives de amanhã, no Face e no YouTube, para o Evangelho. Fiquem com Deus, beijo no coração de todos e até amanhã. Tchau, tchau.